programa Plural. Eu sou Ana Laura Menegatti. E eu sou o Lucas Cachito. Com o surgimento das redes sociais, a desinformação começou a circular com mais facilidade. São informações com cara de verdadeiras, mas que na verdade não passam de manipulação dos fatos. 2 meses antes de começar o período da corrida eleitoral, jornalistas de Campo Grande fizeram um curso da Associação de Jornalismo Investigativo para implantar o primeiro núcleo de verificação de notícias falsas do estado de Mato Grosso do Sul. A disseminação de notícias falsas pelas redes sociais ganharam espaço nesse período eleitoral. Para tentar combater e diminuir o impacto causado pelas fake news, a Abrage, em parceria com o Google News Initiative e o Meta, passou a liderar o projeto Comprova. O Comprova existe desde 2018. Ele é patrocinado pela Abrage, organizado por jornalistas da Abrage, né? E tem essa proposta de um jornalismo colaborativo, visando combater fake news, combater a desinformação. Então ele surge em 2018 no meio de um cenário de muita desinformação, de muito embate político, né, com as eleições e tudo mais, e vem ganhando força durante todos esses anos. Então, o Comprova teve trabalhando muito na pandemia, combatendo a desinformação com relação, por exemplo, à vacina, com relação à ciência. E agora, com as eleições, o nosso foco fica voltado para as eleições, visando combater essa desinformação num momento tão importante para a democracia. As notícias falsas ganharam novas configurações, sofisticados mecanismos e técnicas de manipulação e disseminação de conteúdos enganosos. Veículos hoje envolvidos, jornalistas desses veículos, em que envolve desde jornalistas que trabalham de forma voluntária, no contraturno, em momentos que dá, né, quando sobra um tempo na redação, e em jornais que também já tem uma equipe formada para isso. Existem outras agências de checagem atualmente também, né, que são parceiras do Comprova, e existem os núcleos de verificação que estão surgindo dentro dos jornais, algo que está crescendo a cada dia mais. Então, o Correio do Estado faz parte do Comprova. Os jornalistas tiveram 40 horas de treinamento e 72 horas de mentoria. Além disso, os jornalistas participantes vão receber bolsas durante todo o programa de checagem. Antes de mim, outros jornalistas estiveram no Comprova. Fiz o treinamento que é da Meta, com o Google e a Abrage, um curso muito legal, que dá uma base bem legal para a gente de como trabalhar com isso. E aí a proposta de um núcleo de verificação regional, focado principalmente nas eleições, veio a partir da importância do embate político aqui localizado. O Comprova não tinha essa estrutura para atender os estados especificamente. Então eles deram o curso, deram todas as mentorias, todo o suporte para que a gente começasse a criar os nossos próprios núcleos de verificação. Com o cenário desinformativo crescendo a cada dia, foi criado o primeiro núcleo de checagem de desinformação em período eleitoral do estado do Mato Grosso do Sul. E para falar sobre o assunto, está aqui com a gente a jornalista formada pela UFMS e repórter na CBN, Isabelle Mello. Isabelle, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com vocês. Oi, Isabelle, seja bem-vinda. E a gente queria começar te perguntando sobre o cenário de desinformação no Brasil. Como é que você avalia essa situação? Eu acho bem interessante quando vocês falaram da internet, né? Era por onde eu ia começar puxando mesmo. Acho que a internet potencializou o que já existia, né? Porque fake news, na minha visão, pelo menos, não é uma coisa de agora. A gente tem a fofoca, né, que a gente até brinca, tem as informações que passavam de um para o outro, mas a internet potencializou isso de uma maneira que saiu do controle, né? Então, uma coisa que era distorcida passou a ser completamente falsa, e aí vem com aquela maquiagem bonita, às vezes até difícil, né, de você saber se é mesmo verdade ou se aquilo lá é mentira. Então, a nível nacional, a gente tem verificações já de um tempo, notícias e meios de comunicação famosos em fazer essa verificação, mas a nível regional isso já é algo mais nublado, né? Então, a fake news tomou uma proporção que ela se tornou até um caso de estudo. Então, agora tem PL na Câmara, já foi aprovado pelo Senado, agora está esperando para ver se realmente se torna um crime, porque fake news em si não é um crime, mas
caluniar, mentir sobre outra pessoa é. Então, acho que ela tomou uma forma tão grande que agora ela precisa ser tão cuidada a partir do momento de ter uma criminalização dessa notícia falsa que é veiculada, né? Perfeito. E, Isabelle, na sua opinião, esse cenário de fake news, ele pode causar danos ao sistema político democrático do Brasil? Com certeza, a gente tem um exemplo na nossa cara disso, né? Depois da última eleição que a gente teve domingo, que se trata de um ato democrático, né? Sem defender A ou B, é um ato democrático que a gente vê há muito tempo acontecendo e isso se transformou em algo debatido ao longo de anos, né? Então houve uma fragilização disso em discursos ao longo do ano, dos anos, né, para passar o que a gente está agora. Então, além de ir contra a democracia em si, vai contra muitas outras bandeiras, né? Então a gente fere princípios de direito das pessoas, de exercerem seu voto, de também opinarem, né, expressarem a sua opinião. E isso é muito perigoso, porque se a gente não pode confiar que a democracia vai ser exercida, como é que a gente acredita que vai ter a verificação de que isso é mentira, né? Porque para uma notícia veicular, ela tem que ter mais de um lado, né, digamos assim. Então, veículo A cobre dessa maneira, veículo B daquela, e a gente tem uma conjuntura total que a gente olha e fala, agora eu vou tomar a minha opinião. Mas se eu não consigo ter na mão essa informação que chega até mim, ou quando chega é sempre só de um lado e sempre mentirosa, isso abala completamente a nossa estrutura, como sociedade e como pessoas, né? E aí, vindo agora um pouco para o nosso cenário mais regional, aqui do Mato Grosso do Sul, uma iniciativa foi aprovada aqui no curso de jornalismo por meio do edital universal da Fundect. Essa iniciativa é o projeto Combate à Desinformação e Fake News, Agência Regional de Checagem de Fatos e Produção de Jornalismo Científico. Como é que você vê a importância de trabalhos como esse acontecendo aqui? Primeiro, a nível regional, acho excelente, porque a gente, acho que há uns tempos, né, quando estava chegando perto da eleição, a gente teve alguns canais que começaram a fazer isso de uma forma mais frequente, né, verificar notícias, isso a nível nacional, mas principalmente focando aqui no nosso estado, se era verdade ou se não era e como isso se dava, né? Porque a gente perde o controle também, às vezes a gente não sabe onde estão essas notícias, então o trabalho de rastrear e depois de investigar e a fundo é muito positivo. E segundo, né, além de ajudar o nosso estado, eu acho que já forma profissionais mais competentes nesse assunto. Porque há 4 anos atrás, quando eu me formei, por exemplo, fake news existia, mas não era tão potente, sabe? A gente olhava e falava, gente, tá na cara que isso é uma fake news, pelo amor de Deus. Agora você olha e fala, você fica meio na dúvida, sabe? Será que é verdade? Será que não é? Tem locais para se criar fake news, para colocar o rosto de uma pessoa, a voz de uma pessoa, criar um cenário. Então é tudo muito robusto hoje, né? Realmente é para criar uma fake news, não é só distorcer um fato. Então, se tem essa possibilidade dos profissionais já se atentarem a isso, saber como investigar, onde procurar, e um canal especializado, quando você está na dúvida, você recorre àquilo, é perfeito, sabe? E ajuda a gente a manter o crivo, né, do nosso jornalismo e também da sociedade em si, porque a gente tem que ter uma sociedade bem informada para, de novo, ela tomar opinião e entender o que está acontecendo no mundo. Então, eu acho excelente. E para você, Isabelle, falando agora sobre jornalismo assim, em si, né, profissional, mercado de trabalho, para você, quais são os principais desafios que o jornalismo está enfrentando nesse cenário de desinformação e pós-verdade que a gente está vivendo? É interessante essa história da pós-verdade, né, que é muito sobre o que eu acredito, né, a tal da pós-verdade. Eu quero acreditar nisso. Eu posso saber que, por exemplo, na minha visão, eu não vou fumar cigarro porque não faz bem. Aí chega uma pessoa, ela até sabe que pode não fazer bem, mas ela inventa milhões de desculpas. Não, mas tem poluição por aí. Então ela começa a fazer uma bolha, né, em volta dela para acreditar que aquilo é verdade de alguma maneira. E isso é muito perigoso, né? Eu avalio assim, para nossa profissão, a gente tem que ouvir todos os lados, né? E para se criar deixar isso lúdico, né, de uma forma que a pessoa entenda o que está acontecendo e o que realmente é verdade. E pra gente é difícil também agora ter credibilidade das pessoas, né? Como é que a gente faz para ouvir se as pessoas não querem que a gente ouça elas, né? A gente chega em algum lugar, você é jornalista? Não vou falar. Então a gente não consegue ter nem acesso a essa informação para saber se é verdade, porque as pessoas simplesmente não querem ouvir. Há uma desconfiança sobre o jornalismo e sobre os jornalistas, né? Então é muito difícil às vezes, em algumas circunstâncias, alguns locais, com algumas pessoas, conseguir falar, conseguir ouvir.
Porque o jornalista é isso, ele ouve, ele checa e aí ele dá aquela informação. Só que se a gente não consegue ouvir a pessoa lá na ponta, como é que a gente vai trazer isso para o grande público, né? Então é muito difícil, às vezes, ser jornalista, a gente é olhado com maus olhos. Acho que essa é a principal dificuldade, né? Porque, antes de tudo, a gente tem que ser jornalista, exercer o nosso direito de livre acesso à informação, livre acesso às pessoas. E isso, muitas vezes, é barrado. E aí as pessoas falam, você não cobriu, você não falou sobre isso. Mas vocês não deixaram a gente ouvir, né? Então, acho que isso tem sido mais difícil. Se fazer jornalista respeitado o nosso direito de falar, de cobrir, de mostrar a realidade. Isabelle, e na CBN, como vocês analisam a questão da fake news e como vocês fazem as checagens das informações? A CBN aqui a nível regional, ela faz parte de um grupo, né? E a nível nacional, ela tem a detenção do Grupo Globo. Então, às vezes, algumas informações, até aqui mesmo do estado, a gente não consegue checar com tanta veracidade. E a gente tem essa colaboração com a nacional, né? Com a rede nacional, que vem da CBN de São Paulo, basicamente, às vezes, Rio de Janeiro. E quando a gente não consegue diretamente essa checagem entre rádio e rádio, CBN, a gente recorre também ao G1, que já parte para aquele fato ou fake, que é algo que eles fazem mais constante, né? A nível regional, a gente não tem essa constância de checar fatos, mas quando é algo muito esdrúxulo, assim, sabe? Nossa, repercutiu demais, isso é uma fake news, a gente tem que falar sobre isso. Então, a gente sempre ouve as pessoas, checa com a nossa redação, esse dado aqui é nacional, a gente não consegue confirmar isso agora. Recorre à rede, fecha esse material e daí, então, a gente coloca fato ou fake e explica aquela notícia, né? Então, é sempre uma colaboração de toda a redação, nunca, quando aconteceu isso foram 2 vezes, nunca foi algo que uma pessoa só fez. Houve a gestão, o pessoal da chefia, todos os jornalistas, redação, buscar, falar com as pessoas, buscar imagens, às vezes estar em grupos de WhatsApp ou de Telegram, né, que tem mais informações que correm ali, para a gente juntar e se municiar para ter certeza e verificar aquele fato. E sobre as manifestações antidemocráticas que estão acontecendo agora, né, que estão fechando rodovias de todo o país, e aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também a gente está vivenciando isso. Como é que você acha que isso dificulta a atuação jornalística de também transmitir informações verdadeiras? Porque a gente está vendo muitos jornalistas sendo hostilizados quando vão lá. E é aquilo que você falou, a gente tenta buscar informação, mas quando chega lá o outro lado também não está disposto. Como fazer isso e como está sendo essa realidade também para os jornalistas e as jornalistas da CBN? Essa pergunta é muito importante. Infelizmente, desde domingo, né, a gente já ouviu um burburinho ali, já se preparou para que algo pudesse acontecer nesse sentido. Só que quando a gente recebeu a primeira informação e até uma orientação que veio da Nacional, muito antes de começar o pleito eleitoral, já há uns 2 anos que a gente recebeu essa orientação, enfim, eles já orientaram a gente a prestar atenção no que estava acontecendo. Então, as orientações sempre eram não vestir a cor vermelha da CBN, então a gente tem uma blusa da CBN que é vermelho, a gente não usa mais essa, a gente usa a blusa preta com a logo da CBN, porque ela já tem esse... As pessoas já olham para a CBN como um veículo esquerdista, sabe? Vocês são de esquerda. Então, a gente já tem um empecilho por ali. Então, a gente diminui as cores que tendem, né, as pessoas a olhar de outra maneira, o vermelho, e sempre andando em 2. Então, toda a nossa cobertura foi feita assim. Nunca ninguém ia sozinho para a rua. Quando teve essa paralisação, a gente preferiu não ir para as BRs. A Nacional, que é onde a gente pega a referência, falou, vocês podem ir ou não ir, então a gente preferiu não ir, para não correr risco. Se a gente chegasse lá, não ia ter muito para onde fugir, então era mais perigoso, pela nossa vida mesmo em risco. E quando teve essa paralisação no CMO, ali no Comando Militar do Oeste, a gente pensou muito se ou não, né? E aí chegou um momento que não tinha mais como, a gente tinha que ir lá para saber o que as pessoas estavam pensando. E, de novo, a gente tem que ouvir as pessoas, sabe? Isso faz parte da democracia, do jogo democrático, só que a gente ia ouvir e as pessoas já vinham com 3 pedras na mão. A gente não vai ver vocês não vão falar, vocês vão mudar os fatos. A gente não conseguia esse acesso. Tanto é que no primeiro dia, quando a gente foi lá, a única informação que a gente conseguiu colher direta foi de alguém que estava falando no palanque, porque ninguém queria falar com a gente. Olhava o veículo e falava, você não. Teve uma outra menina de um outro veículo que eles também não quiseram ouvir, só que ela já foi mais hostilizada. Foram para cima mesmo, com palavras de baixo calão, ela saiu, voltou pro carro e foi embora. Ela nem ficou por ali. Outros 2 colegas de redação no outro dia foram. Eles só conseguiram falar a partir do momento que eles disseram, não, a gente não apoia o Lula, entendeu? Teve que falar nitidamente essas palavras para conseguir o acesso a alguém que falasse com a gente. Aí eles falam, não, ok, aí a gente fala. Então, isso é muito perigoso para o jornalista, porque a gente tem que se colocar meio que de igual para igual. Eu só vou falar com quem é igual a mim. Então, se eu apoio partido A, eu só vou falar com quem apoia esse partido.
Se eu apoio o partido B, eu só vou falar com quem apoia esse partido. E não é assim que tem que funcionar, né? Para a gente ter uma imprensa livre, a gente tem que ouvir todos os lados, reforço. Não há Claro que há a linha editorial de um veículo, mas um jornalista e um meio de notícia bem feito, ele tem que ouvir os lados e divulgar a verdade. E é isso que a gente faz. A gente trabalha com a verdade. A gente não trabalha com apoio a um, apoio a outro. E parece que as pessoas olham os jornalistas, né, como os próprios demônios, assim, são eles que fazem as coisas erradas. E não é bem por aí. Esse é o nosso trabalho, a gente estuda muito para isso, para fazer da maneira correta e para que as pessoas não se achem donas da informação, né? A informação é algo público, não é só de um. Perfeito. E falando também da sua atuação no campo do jornalismo esportivo, você também participou de transmissões de futebol. Essa violência, essa agressividade do lado conservador político brasileiro, você sentiu nas pautas exclusivamente políticas ou você também já foi alvo de algum tipo de violência ou agressão por ser jornalista, até mesmo em outras editorias? No esporte eu não sinto muito isso, sabe? É que eu acho que o esporte, assim, no geral, ele é algo para as pessoas relaxarem, né? Então o esporte, para mim, ele é claramente uma posição política. O esporte ele existe por um ato político, que é o acesso à cultura, ao lazer, ali que se encontra o esporte, né? Só que, na maioria das vezes, ele é visto como algo para relaxar. Então, ninguém defende tantas bandeiras dentro do esporte. Com o tempo, isso começou a existir, né? Nunca passei especificamente por algo voltado a partidos, a algo nesse sentido, mais pego a política, sabe? Sempre era algo mais por ser mulher. Então, era mais nesse aspecto, sabe? Mas já vi isso acontecer em outros veículos e tem uma colega que trabalha no veículo nacional fora e ela já falou sobre isso, né? Sobre uma torcida que estava nitidamente apoiando um partido de comando dentro da gestão de X clube de futebol e não quiseram ouvir ela porque tinham falado mal no dia anterior de tal gerente que ainda estava no partido porque ele tinha sido homofóbico. Então, a gente tem hoje os gestores de compliance, né, das empresas, e quando algo acontece, eles recorrem a esse setor. Olha, fulano foi homofóbico, ou fulano me forçou a falar que eu tenho que votar em tal partido ou em tal candidato. Isso houve esse relato, a reportagem foi cobrir, falou do que houve, contou esse fato, e na torcida foi reverberado como, você falou mal da pessoa que está colocando dinheiro no clube. Então, tipo assim, não, peraí, a gente não falou mal, a gente contou que ele tentou forçar uma pessoa a votar em um X candidato, né? Que aí já está o assédio eleitoral também dentro da parte esporte. Então, porque a gente sabe que o esporte ele é mantido por pessoas e muitas vezes tem pessoas que apoiam partidos ou apoiam candidatos. E essa parte do assédio eleitoral foi lida para a torcida como algo atacando direto aquela pessoa que está investindo no clube. E não era bem assim. Então, foi o único caso que eu identifiquei, mas não foi comigo. Acho que o esporte é muito mais tranquilo do que você cobrir política, economia, cidades. Mas sinto que está chegando em todos os lados do jornalismo, infelizmente, daqui a um tempo não vai ter mais para onde correr. E agora que o Lucas trouxe essa pauta do esporte, a gente também viu nessa questão dos fechamentos de rodovias, as torcidas organizadas fazendo o papel que seria da polícia e de governantes. Como é que você vê esse cenário? Para mim não foi nem um pouco espantoso, porque conhecendo a torcida do Corinthians, né, acredito que não tenha nenhum problema a falar, mas a torcida do Corinthians, ela vem, né? O Corinthians em si, clube, vem de uma história toda ligada à democracia, desde quando Sócrates jogava, a defender essa bandeira da democracia, o direito das pessoas se manifestarem e de exercerem a sua opinião dentro do seu lado esportivo. Porque antes era muito, jogador não tem que ter opinião. O jogador joga bola e é isso. Então, o Corinthians ele vem dessa base. Seria muito bater de frente, sabe? Você negar o seu passado se eles não fizessem isso. E é algo curioso, chega a ser até engraçado, né? Porque a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que foi instruída para fazer essa ação, que nem precisava de uma ação da Justiça, porque está na Constituição o direito de ir e vir, então eles já teriam que ter interferido, esperar uma torcida ansiando pelo jogo para que ele aconteça, para que não tenha nada de errado e conseguir combater, sabe? A gente vê os vídeos, o pessoal, a hora que vê a torcida chegando, já sai, né? Imediatamente, não acontece isso. Porque eu acho que há essa identificação, né? De que aquela torcida estava lá realmente para tirar. Muitas pessoas olhavam para a PRF e falavam assim, será que ele vai ajudar ou será que ele vai tirar? Então ficava ali até ver o que ia acontecer. Eu acho isso o cúmulo de ver onde a gente chegou, sabe? De ter que colocar uma instituição que se lê como democrática, o que era para também acontecer com a PRF, porque ela não é de um político, ela não é de um partido, ela é da nação e ela tem suas obrigações para cumprir.
Então é, no mínimo, engraçado, né? Obrigada, Isabelle, pela sua companhia e por colaborar para que o jornalismo continue sempre democrático. É isso, agradeço o convite e ressalto, né, que fake news não é notícia, não é informação, a gente tem que combater sempre com a verdade, nunca com truculência, né? As pessoas têm que saber o que é falso, o que é verdadeiro. Para isso existe jornalismo e fico muito feliz de esse assunto ser colocado desde a universidade, para que a gente forme, né, profissionais melhores e também que a sociedade olhe para o jornalismo, quem sabe, de uma maneira diferente daqui para sempre. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Isabelle. Obrigado a você que acompanhou. Até o próximo programa.